Fala pessoal, tudo bem com vocês? E o diretor falou sobre reforços que vão chegar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos, rapaziada, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, vamos bater muito com você. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aqui. Se você gosta dos meus conteúdos diários aqui e não se inscreveu ainda, é só o que eu peço pra você. Bora falar do Timão? Ó, você sabe que o Atlético Mineiro demitiu, pelo menos desligou de forma consensual, como foi a nota, Luiz Felipe Scolari. E está em busca de um novo técnico. E as opções, elas não são muito alvissareiras aqui no mercado interno, né? Inclusive se fala em alguns técnicos empregados, como o Pedro Caixinha do Bragantino, o Vojvoda do Fortaleza, tem o Gabriel Milito aí, né? O argentino que estava no Argentinos Júniors e estava negociando, inclusive, com a Universidade Católica do Chile. Mas, enfim, se voltando para o mercado interno, são poucas opções e alguns estão empregados, como eu disse. Pois bem, a informação é de que o Galo não fez uma proposta, pelo menos aqui eu tenho, não é de uma proposta, de uma tentativa oficial, do tipo como o Corinthians fez com Antônio Oliveira no Cuiabá, quando ele estava empregado. O Corinthians procurou o Cuiabá, perguntou da multa, negociou com o jogador, com o treinador, com o seu staff e também com o clube lá cuiabano e resolveu tirar o treinador de lá. Isso é do jogo, né? Você paga a multa rescisória, na casa de R$1 milhão, e com isso Antônio Oliveira virou o técnico do Corinthians. Pois bem, o Galo fez o mesmo processo nesse sentido, mas não, como eu disse, com uma conversa já no sentido de contratar. Foi a chamada sondagem. Como é feita essa sondagem? O Corinthians mesmo fez recentemente com o Vojvoda lá no Fortaleza. É aquela perguntinha, né? Você liga para o empresário do treinador e fala assim: fulano sairia? Sairia por quanto? Qual seria o preço? Quanto eu preciso pagar? Tem multa? Quanto é o valor da multa? A gente pode fazer uma composição aqui para tentar negociar? Porque aí o clube já recebe na arrancada ou um sinal positivo do tipo, conversei com ele tem contrato com o clube e tal, as coisas funcionam assim. Ele topa negociar, pelo menos ouvir a conversa. Aí ouvir a proposta. O que acontece? Aí o clube vai, essa é a forma ética de se fazer o negócio, né? Você vai no clube e fala, tenho interesse no seu treinador, tem uma multa que eu sei aí, qual é o valor e tudo mais, e aí você vai, senta com o treinador, meu projeto é esse e tal, você sairia daí. É aquela coisa. Você me autoriza a conversar? Chega pro clube, você me autoriza a conversar com o treinador? Autorizo. Nem chegou nesse estágio. Por quê? Porque Antônio Oliveira já tratou de não. Daqui eu não saio. O Antônio Oliveira está muito, muito, muito empolgado, muito feliz. Aliás, ele está radiante com esse novo trabalho no Corinthians. Entende, Antônio Oliveira, que chegou no ápice da sua carreira até então e que tem um grupo muito qualificado. Inclusive, ele deu entrevista nesses 3 dias que ele passou em Portugal, antes de voltar para o jornal A Bola, e se derramou em elogios para a estrutura do clube, para a qualidade do elenco que ele tem nas mãos, para a capacidade em perspectiva que esse elenco tem, segundo ele próprio. Então, assim, o Antônio Oliveira não quer sair para nenhum outro clube nesse momento. Claro, né? Não sei se chegar um europeu aqui, mas não é o caso. O Atlético Mineiro, que merece todo o respeito pela massa que tem, pela história que tem, pelo investimento que faz, o Atlético Mineiro sofreu muitas instabilidades nos últimos anos. E não está tendo, pelo menos na minha visão, muito critério na escolha dos técnicos. Então, eu acho que o treinador pensa nisso também. O Corinthians também não é parâmetro, tá? Mas o Corinthians mudou a diretoria e aí tem muito do que o treinador recebe e entende dessa nova gestão. Se ele sente firmeza nos caras, ele também consegue pisar um pouco mais o pé no chão, né? Acho que com a diretoria antiga, talvez o Antônio pensasse 2 vezes, né? Porque, enfim, as mudanças eram constantes. Mas o Atlético Mineiro tem sido assim. O Rodrigo Caetano, por exemplo, que era um cara que dava estabilidade pro Galo e que eu acho muito difícil que o Filipão tivesse saído se o Caetano lá ainda estivesse, tá na seleção brasileira. Então o Galo tá um pouco meio à deriva, assim. E aí isso gera uma instabilidade. Além do que, em termos de, digamos assim, projeção de carreira, né, como a gente fala, não seria uma escolha muito interessante, né? Você começa o projeto num clube e daqui a pouco já troca. Isso não daria firmeza nele nem
no Corinthians, que ele mal teria começado um trabalho, e nem no time que ele está chegando, porque você olha e fala assim, pô, o cara largou um projeto lá na primeira proposta, quem garante que ele não vai fazer isso com a gente? Enfim, eu estou elocubrando aqui, estou falando várias situações para vocês entenderem e circulando a informação principal, que é, o Galo não fez uma proposta oficial, mas sondou, procurou saber informações para saber se tinha uma possibilidade de conversa. E já recebeu na porta de entrada, no hall de entrada, na sala, na antessala de qualquer conversa, um sonoro não. Não, Antônio Oliveira não quer conversar com ninguém, quer seguir o seu trabalho no Corinthians. Essa é a informação primordial. Corinthians que não está disputando nada nesse momento, né? O Atlético até está na final do estadual, tem 2 clássicos aí com o Cruzeiro, está na Libertadores da América. Vejam só, o Antônio Oliveira está apostando muito no projeto Corinthians para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, para Brasileirão, e mais do que isso, no trabalho que ele está desenvolvendo, e muito bem, né, gente? A gente já trouxe os números dele aqui, impressionante, né? Esses 8 jogos que ele está à frente do clube, a evolução, a mudança, o relacionamento, a sintonia, o ambiente, mudou tudo, e isso é responsabilidade de Antônio Oliveira. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tenta chegar a uma conclusão se o elenco já está fechado ou não. O presidente Augusto Melo, lá no sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, em Luque, no Paraguai, disse que o elenco estava fechado, que ele não estava pensando em reforços nesse momento e tudo mais. Depois saiu a possibilidade do Corinthians voltar à pauta com o Gabigol, que agora está sendo aventado, inclusive, no Palmeiras. É uma situação que, como a gente já falou também, o Corinthians não vai se pronunciar e não vai falar, porque já falou muito sobre isso. Se acontecer um negócio, vai ser quando a coisa já estiver encaminhada. Nesse momento, o Corinthians vai ficar bem quietinho. Isso vale para outros reforços também. Por isso que o Augusto foi a público e disse, o elenco está fechado, é o que nós temos, vamos trabalhar com isso, até porque a janela está fechada. Porém, Fabinho Soldado deu entrevista para a Corinthians TV e falou sobre o elenco, sobre as suas contratações, sobre a sua metodologia, sobre o seu dia a dia. O Fabinho Soldado, que se tornou uma peça muito importante também na relação trabalho interessante do Antônio Oliveira e do ambiente que ele construiu. O Fabinho foi muito importante, tá? Porque ele chega, ele contrata o Antônio e ele acalma um pouco o ambiente em termos de negociando muita coisa com o elenco, porque o Augusto acabava muito exposto, não tendo um diretor executivo. O Fabinho Soldado deu uma blindada em toda essa situação. E aí, questionado sobre reforços, ele meio que contrapõe o Augusto, mas aqui eu não estou para fazer batalha de versões ou criar crise, não. Eu só estou dizendo que o Augusto, na sua versão institucional, e está tudo certo, falar que não, o elenco está fechado, é isso mesmo, e o Fabinho, que fala pela área dele, deu uma declaração que é um pouco diferente, e eu até peguei aqui as aspas para a gente não ter nenhum tipo de confusão ou outras interpretações. Ele fala aqui, ó, hoje 20 de março, né, hoje já é 21 para 22, aqui você está vendo esse vídeo, mas o que está na aspas é hoje, dia 20 de março, até aqui, toda a mudança que o clube teve de comissão jogadores, 11 que chegaram, meninos da base, e com tudo isso que aconteceu, estamos em um momento iniciando um ano, na verdade. E é verdade, né? O Corinthians está começando tudo do zero, com um elenco não 100%, sempre aberto a algumas situações, mas elenco em quantidade nas posições está muito mais equilibrado. Então, assim, ele está satisfeito com a mudança que aconteceu, a cirurgia no elenco que aconteceu, a revolução que aconteceu com essas 11 chegadas em termos de quantidade, porque aí você já tem para vários setores pelo menos 2 jogadores para a mesma posição, mas é óbvio que ainda faltam algumas peças. E ele tem consciência disso. Tanto que ele fala, ele não é taxativo, ele só fala, não estamos 100% fechados, estamos abertos a algumas situações. Porque, claro, ele não vai simplesmente dizer, não é isso e tal, daí amanhã contrata alguém. Até porque o Corinthians, sim, está de olho no mercado. E tem uma janela abrindo agora, dia 1º, que é a janela interna do mercado interno até o dia 19 de abril dos times que disputaram os estaduais, visando as próximas competições. A CBF, ele até fala sobre isso na entrevista, né, que era um problema das janelas, né, meio fora das competições brasileiras, mas que a CBF começou a se atentar para isso e abriu essa janela para favorecer os clubes. Então,
pode ser que pinte sim algum reforço a partir do dia 1º de abril. E aí quando eu falo reforço, é óbvio, é um negócio de ocasião, é uma carência que você identifica como daqui a pouco na lateral esquerda, porque o Bidu acabou sendo reconduzido, inscrito na Copa do Brasil, o Hugo não está performando, o Palácios está para voltar, mas enfim, é sempre bom ter uma reposição. Daqui a pouco pinta alguma oportunidade nesse sentido. É dessa forma que o Corinthians vai trabalhar os seus reforços para fortalecer ainda mais o seu grupo, visando já o começo de abril, que aí tem fase de grupos da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro a partir do dia 13 e 14 e Brasileiro, Sul-Americana, e a Copa do Brasil, né? Com as próximas fases, com o Corinthians que vai precisar de um elenco muito mais fortalecido. E com o Antônio Oliveira no banco de reservas, acho que essa é a informação mais importante. Olha só, o Corinthians, eu conversei com uma fonte hoje, tá? Em relação a Gabigol, e essa é a segunda fonte importante do Corinthians que me fala que o interesse existe muito. O Corinthians está acompanhando todo o caso do Gabigol, toda a história do Gabigol, tá? Tudo que está acontecendo no Flamengo, o Corinthians sabe, tá? O Corinthians tem Augusto Melo, que tem uma ponte com o Flamengo, que é o empresário, o Igor, que colocou dinheiro na campanha dele, ajuda o Corinthians e vai ser o cara que vai ajudar o Marcos Braz na campanha dele para a presidência do Flamengo. O Corinthians tem o Rubão, que foi outro que chegou, ele que negociou com o Flamengo muitas vezes na primeira negociação. O Corinthians tem o Fabinho, soldado, que era do Flamengo e veio para o Corinthians. Então assim, o Corinthians tem várias entradas, várias entradas no Flamengo em relação a Gabigol, tá? O Corinthians está acompanhando se ele vai renovar, se ele não vai renovar. O que o Corinthians tem é um respeito muito grande pelo Flamengo, porque o Corinthians tem um relacionamento hoje muito bom com o Flamengo, tá? E o Corinthians não vai avançar enquanto não tiver a certeza que ele não vai renovar. O Corinthians só está esperando essa posição. Hoje tem negociação, eu sou honesto com vocês, como sempre fui. E graças a Deus esse canal cresce exatamente por isso, por conta da nossa honestidade, principalmente, não é só por conta de boas informações ou de piadas horrorosas, mas principalmente pela sinceridade, isso está em primeiro lugar. Não há negociação, mas eu posso garantir para vocês que há um interesse muito, mas muito grande do Corinthians em relação a Gabigol. Se chegarem para o Corinthians e falarem, acabou, tá? Não vou renovar lá, tá? O menino não renova lá, não vai renovar com o Flamengo, já está decidido. O Corinthians envia uma proposta, no dia seguinte o Corinthians vai ser o primeiro a enviar uma proposta. Isso eu posso garantir para vocês, anotem e me cobrem, tá? Anotem e me cobrem em relação a isso. Essa é a verdade, tá? Leandro. Agora, o que tem de novo? O que tem de novo é que o Corinthians entrou em contato com o agente do Gabigol simplesmente para pôr panos quentes naquela discussão que houve lá atrás publicamente. O Júnior Pedroso, agente do Gabigol, falou publicamente que não teve negociação com o Corinthians. Eu estou falando por mim, não estou falando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, até porque eu não quero estragar essa relação. Eu, Samir Carvalho, posso dizer para você que o agente dele mentiu, porque houve negociação avançada. O Corinthians confirmou, o Flamengo confirmou, todo mundo sabe que houve uma negociação no início do ano. O Corinthians, aliás, se acertou com o Flamengo. O Corinthians só precisava se acertar com o Gabigol. Parecia que o Gabigol ia aceitar. Graças a Deus nunca cravei, tá, gente? Só estou falando para vocês até onde foi isso. E aí o agente fala um negócio desse, o Augusto não ia deixar, não ia ser chamado de mentiroso de uma forma injusta. Aí eu gosto quando o presidente vai a público e vai lá e rebate, entendeu? Senão parece que realmente era mentira tudo. Ele foi lá e rebateu. Só que há muito tempo a diretoria já resolveu não rebater mais nada. A diretoria não quer entrar mais em debates com o Júnior Pedroso.
Não teve mais nenhum debate. Quando perguntaram, pô, o que foi lá que aconteceu? Tá tudo certo. Não sei se vocês repararam nas entrevistas que teve em ON. Tipo aquela coisa, tá tudo certo, não temos que responder nada, papá, tá tudo certo. Por quê? Porque o Corinthians fez as pazes com o Júnior Pedroso. Isso reaproxima o Corinthians do Gabigol, tá? Quer dizer que vai contratar? É uma certeza? Não é. Não é uma certeza. Mas por que o Corinthians fez questão de fazer as pazes com o Gabigol? Vamos falar a verdade. Tem pessoas na sua vida que dão mancada contigo e aí por algum motivo você corta a relação. Pô, se você faz questão de voltar a relação com essa pessoa, é porque você considera alguma coisa tem. Tem pessoas que, né, eu já deixei para trás na minha vida, tem pessoas que eu cortei relação, que, amigo, não faço questão nenhuma de voltar a ter uma amizade, tá? Tenho rancor, tenho mágoa, tenho nada, entendeu? Tenho nada, porque eu só não quero ter amizade. Eu só não quero ter amizade. Então, a vida, o perdão, e perdão não é esquecer, tá? Às vezes a pessoa te faz alguma coisa, um amigo teu te faz alguma coisa, você, eu perdoei, mas eu não esqueci. Perdão não é esquecer. Você nunca vai esquecer qualquer coisa que alguém te fez, alguma coisa ruim. Você não vai esquecer, né? Mas você consegue perdoar. E como é que você sabe quando você perdoa? Porque é a vida que segue. Você não joga na cara, você não entendeu? A vida que segue, tá? Então, assim, tem pessoas que, pô, tô nem aí, amigo, né? Tem uns camaradas aí que fiz questão até de bloquear nas redes sociais, eram colegas de imprensa, tome bloco, eu não tenho interesse nenhum em ter amizade com esse tipo de gente. Tá entendendo? Agora, por que o Corinthians faz questão de fazer as pazes com o Gabigol? Por quê? De fazer as pazes com a gente dele. Se não tivesse algum interesse lá, né? Não precisava. A vida que segue, se Zé Ruela aí, pai, botava para quebrar e já era. Entendeu? Então é isso, velho. Hoje o Corinthians tem sim o interesse no Gabigol, fez as pazes com a gente dele, tá monitorando, tá de olho na situação, e eu garanto para vocês que quando o Gabigol chegar e falar assim, eu não fico mais no Flamengo, não vai ser Palmeiras, não vai ser ninguém. O primeiro, não sei quem vai contratar, mas o primeiro a fazer uma proposta vai ser o Corinthians. O Corinthians até tem essa proposta, tá? O Corinthians até sabe o que oferecer para ele. Aliás, vai oferecer o que ofereceu lá atrás, entendeu? Essa é a verdade, tá? Que café maravilhoso, hein? Vem tomar um café comigo aqui, hein? Vem tomar um café comigo. Agora, precisamos ver se o Corinthians vai, né? Se o jogador vai querer ficar ou não lá no Flamengo, que é muito importante também. E quem está criticando vai ter ele como ídolo ainda. Se o Gabigol for contratado, todo mundo vai abraçar. O cara vai meter um vai Corinthians, porque ele é um jogador que ele tem esse